Bom dia, graça e paz. Hoje, orando o Novo Testamento, Lucas 8, leia o capítulo antes, Lucas 8, oração do dia, corrente de oração fiel ao Evangelho. Nosso objetivo é aumentar nosso alcance nessa plataforma. E como que você pode nos ajudar? Curtindo. Nós queremos passar 100 curtidas porque a gente quer aumentar o alcance nessa plataforma. Você deixa os seus pedidos de oração nos comentários e compartilhe com quem você ama. E claro, é a primeira vez que você está nos acompanhando? Se inscreva. Vamos orar. Normalmente a gente ora, faz a oração inicial, mastiga as escrituras, Deus fala com a gente, depois a gente ora de novo para colocar em prática e tem o desafio do dia no final. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta manhã, tarde ou noite. Eu não sei qual horário a sua ovelha vai estar nessa oração do dia, mas espero que seja um momento maravilhoso. Senhor, nos fortaleça através dessa disciplina da fé, esse exercício da fé. Nos dá a direção para a vida. Confronta a gente, Senhor, naquilo que a gente precisa crescer e melhorar. Tem liberdade em nossas vidas. Fala com a gente através de Lucas 8. Pedido que fazemos nessa oração do dia. Amém e amém. Amém. Oração inicial. Lucas 8, quando você leu, você percebeu que do versículo 1 até o versículo 4, do versículo 1 ao 3, Lucas faz questão de mostrar como que as mulheres sustentavam ou cooperavam com o sustento do ministério de Jesus. Isso é uma característica de Lucas. Do versículo 4 até o versículo 15, nós temos a parábola do semeador. Jesus explica essa parábola. Tem um detalhe aqui que eu gostaria que você pudesse prestar atenção. Do versículo 4 ao 15, ele está explicando a parábola do semeador. Aqui Jesus está falando da fé. Sabe, essa semente, essa mensagem que é a semente, que germina. Ele está falando dessa vida que dá crédito à mensagem, ou seja, crê. E essa mensagem que recebeu crédito, ou seja, teve fé, ela gera frutos. Então Jesus fala da fé. Do versículo 16 até o versículo 18, ele fala dessa fé que é compartilhada. E do versículo 19 até o versículo 21, ele fala da fé obedecida, ou da fé que me leva a obedecer. Então perceba, do versículo 4 até o 21, Jesus está falando da fé. A fé explicada por ele, a fé que deve ser compartilhada e a fé que leva à obediência. Porém, quando começa o versículo 22 e vai até o final do capítulo, no 55, ele fala da fé provada. Que legal! Sim, porque Lucas revela que depois dessa explicação da fé, que a fé usando a palavra do semeador, a parábola do semeador, que deve ser compartilhada usando o exemplo da luz e que deve ser obedecida usando o exemplo de família, porque a mãe e os irmãos foram procurar Jesus. Jesus deixou muito claro que aqueles que obedecem a sua palavra e praticam, esse é a sua família. Essa fé que ele explicou agora está sendo provada, porque os discípulos eram a sua audiência nas explicações que ele deu. E do versículo 22 ao 25, essa fé é provada diante das tempestades. Aquela fé que Jesus explicou lá na parábola do semeador, agora os discípulos estavam diante de uma tempestade. E aí, tem fé? Depois, essa fé, ela é provada quando endemoniado Gerazeno tem demônio expulso da vida dele, que é do versículo 26 até o versículo 39.
E quem estava com Jesus? Os discípulos, que ouviu a parábola do semeador a respeito da fé genuína que tem frutos. Então, a fé é provada diante de um embate com demônios. Depois, do versículo 40 até o versículo 56, Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue. E Jesus também cura e dá vida a uma menina que havia morrido. Então, diante da enfermidade, fé. E diante até da morte, fé. Percebeu? Esse é o capítulo que explica a fé e que mostra os discípulos sendo provados na fé. E qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é, primeiro, você tem fé em Jesus? Você vai saber se tem fé em Jesus se você tem frutos de nova vida. Muitas pessoas vão dizer assim, pastor, eu tenho fé. A questão não é ter fé. A questão é, você tem fé em Jesus? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Que é o Deus que se fez carne? Você crê que Ele morreu na cruz para te substituir? Você crê que de fato os milagres acompanharam o seu ministério? Você crê que Ele ressuscitou? Você crê que Ele vai voltar? Você crê que Ele é seu Senhor e Salvador da sua vida? A questão não é ter fé, a questão é ter fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Porque se a resposta for sim, essa fé precisa ser provada. Diante de tempestades, diante de embate contra demônios, diante de enfermidades e diante até mesmo da morte. Hoje, e o desafio de hoje é, se você de fato tem fé em Jesus, quando vier a tempestade, permaneça inabalável. Quando vier o embate com demônios, permaneça inabalável. Quando vier a situação de enfermidades, permaneça inabalável, crente em Jesus. E se porventura vier até a situação de morte na família, permaneça com fé em Jesus inabalável, porque a fé explicada é também a fé provada. O desafio de hoje é, se você tiver uma tempestade, um embate com demônios, ou estiver enfrentando situações de enfermidade, ou estiver mesmo tendo que administrar a situação de dor da morte de alguém, você deve permanecer com uma fé inabalável, porque esse capítulo fala, explica a fé e mostra a fé sendo provada. Lucas, o capítulo 8. Esse é o desafio de hoje. Combinado? Então agora eu vou orar. Eu vou orar para que você tenha uma fé inabalável em Jesus. E que nesse dia, que ela vai ser provada, você permaneça inabalável, crente em Jesus. Então, oremos. Porque a oração é do dia, a corrente é de oração fiel ao Evangelho. Então, oremos. Senhor, Lucas 8 é o capítulo que explica a fé e mostra a fé dos discípulos sendo provadas. Eu sei que a fé, ela tem um fundamento que é sua palavra. Nós cremos mediante sua mensagem e palavra. Não é fé vazia, é fé sólida. Senhor, essa fé que temos no Senhor, ela é provada e será provada durante o dia. Eu peço, essa sua ovelha, peço agora, essa sua ovelha, diante das tempestades, que a fé dela permaneça inabalável. Peço para essa sua ovelha, diante do embate e da batalha espiritual contra o reino das trevas, que a fé dessa sua ovelha permaneça inabalável. Peço que mesmo diante de enfermidades, que a fé dessa sua ovelha permaneça inabalável. E até mesmo a maior das dores, quando essa sua ovelha, e se porventura ela tiver que administrar, e nós temos um alcance enorme nessa plataforma,
mesmo diante da morte, a fé dessa sua ovelha permaneça inabalável. É a minha oração. É a nossa oração. Senhor, peço que o coração dessa sua serva e desse seu servo seja grato, porque o Senhor nos concedeu sua palavra e pela sua palavra a fé brota, cresce e dá frutos. E é o que nós estamos fazendo aqui. E que mais e mais pessoas se unam a nós nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. E que mais e mais pessoas tenham acesso à sua palavra para que a fé seja gerada por obra do teu Espírito Santo. E que essa fé cresça e dê muitos frutos e sendo provada permaneça inabalável. Que assim seja. Amém? Amém? E amém. Glória seja dada ao Senhor. Fé inabalável, viu? Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma atividade física, vai melhorar a sua alimentação para a glória de Deus, perdoa quem te ofendeu, esteja seguro no amor de Jesus, o amor do Pai provado na cruz do Calvário, seja grato, tenha entusiasmo para trabalhar, vá trabalhar, esteja sensível ao Espírito Santo e à manifestação do Espírito, tá bom? Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Graça e paz. Aleluia!